Oi, gente. Hoje quem vai conversar sobre tudo com a gente é a empoderada aqui, Renata Meneghiti Costa, nutricionista, fitoterapeuta formada pela Unifoa, atua em saúde pública e alimentação escolar há mais de 10 anos. Vamos lá, gente, mais uma cheia de bagagem, é empoderada, não tem mais uma palavra melhor para classificar a Renata aqui. Renata, explica pra gente primeiro o que é doenças crônicas não transmissíveis. Então, são as doenças, né, que a gente adquire ao longo dos anos, de acordo com o nosso estilo de vida, né? Algumas podem até ter alguma carga hereditária, hipertensão, diabetes, por exemplo, as doenças cardiovasculares. Sempre até quando a gente vai atender o paciente, a gente tem que perguntar a ele esse histórico familiar, né, de doença. Porque ela vai ter uma carga genética, uma carga hereditária, e também é de acordo com o estilo de vida da pessoa, alimentação, atividade, né, atividade física, até mesmo o trabalho, enfim. E seriam diabetes no caso tipo 2, as doenças cardiovasculares, obesidade, né, que é uma doença, é uma inflamação, né? Então seriam essas doenças, né? Elas não são transmissíveis. Se eu tiver diabetes, eu não vou passar para você, né? Mas de acordo com o meu estilo de vida, com essa questão hereditária, né, genética, eu posso estar adquirindo, né? Posso desenvolver a diabetes. Pessoal, Renata, você falou da hereditariedade. Uhum. Ela pesa mais do que a alimentação? Não, é uma balança bem regular aí. Não, o estilo de vida ele vai pesar muito mais. A É. hereditariedade ela vai ter influência, porque você vai ter uma chance maior de desenvolver, com certeza, né? Alguns casos, por exemplo, eu tenho até na minha família, a questão de ter uma alimentação equilibrada, não é aquela alimentação, nossa, perfeitinha, não como uma fritura, não. Come de tudo, mas come bem saudável. Não pratica atividade física, mas é uma pessoa ativa, de trabalho, de rotina bem ativa, não é aquela pessoa completamente sedentária, né, pessoa de televisão, e que tem o colesterol alto. Então, assim, da onde que está vindo isso? Tem uma carga genética. O pai tinha problemas cardiovasculares, tinha problema com colesterol alto. Então, assim, a carga genética vai influenciar, mas o estilo de vida vai influenciar ainda mais, né? Você pode não desenvolver aquilo dali, de acordo com o seu estilo de vida, mesmo na sua família tendo. A genética. Exatamente. E ao mesmo tempo você pode ter um estilo de vida legal e tudo, mas acabar não conseguindo só com o estilo de vida controlar aquilo dali. Porém, é só o colesterol que está alto. Não tem uma doença cardiovascular, entendeu? A doença não, ela não se manifestou. O colesterol que tem essa dificuldade de se controlar. Então, assim, o, o estilo de vida, ele vai influenciando muito mais. Né? Bom, quais são os principais fatores alimentares associados a doenças crônicas não transmissíveis? No caso aqui, eu vou perguntar sobre o diabetes tipo 2. Então, os fatores alimentares, né? A alimentação, né, ela vai... Às vezes a gente acha que assim, só o que eu como pode me fazer mal, mas também o que eu deixo de comer, né? Às vezes a gente acha que só é diabético quem come doce. Só pode ficar diabético quem come muito açúcar, quem ingere muito açúcar. E na verdade não é isso, né? A gente tem aí o nosso corpo, são tantas coisas que acontecem que a gente não se dá conta, né? Então a gente precisa de tantas coisas também para suprir isso. A gente precisa de muitos nutrientes. A gente precisa de vitaminas, de minerais, de fibra, de água. E às vezes a pessoa acha que só aquele que come doce que vai ser diabético. E não. É claro que o açúcar, principalmente, ele vai estar tendo grande influência aí. Não só o açúcar do doce, mas o açúcar proveniente do carboidrato que vem do pão, que vem de um arroz, do macarrão, do angu, de uma pizza, do hambúrguer, né? A gente está ali cheio de carboidrato. A gordura, esses alimentos, eles vão estar, assim, favorecendo muito mais, né, o desenvolvimento da diabetes e, consequentemente, outras doenças também. Acaba que parece que uma coisa se liga à outra, né? Tipo a doença cardiovascular. Porque aí, aquela pessoa que tem um alto consumo de carboidrato,
ela também vai gerar vai começar a gerar um descontrole ali das gorduras, né? A gente tem triglicerídeo, colesterol, tem colesterol que chama colesterol bom, colesterol ruim. Sim. Então, assim, se isso está desequilibrado, a gente começa a encaminhar para uma doença cardiovascular, né? Então, assim, principalmente açúcar e gordura, eles vão estar relacionados muito com o desenvolvimento da diabetes. Porém, quando a pessoa carece de alguns nutrientes, eu vou estar aumentando ainda mais esse encaminhar, né, para o desenvolvimento do diabetes. Hoje em dia, né, eu estou mais na educação, na alimentação escolar. Mas logo no início, assim, quando eu me formei, eu passei um bom tempo em PSF e a quantidade de pacientes, principalmente aqueles pacientes idosos, às vezes que eu pegava, assim, que eu falo assim, que é minha paixão, né? A saúde pública, aquele paciente assim que está lá, precisa daquele cuidado, é o que eu, assim, me encanta, me enche os olhos. Aí às vezes eu falo assim, minha filha, mas eu não como doce. Aí a gente ia ver como é que estava a alimentação. Aí de manhã, um pãozinho com manteiga e um café com leite. Antes do almoço, dava aquela fome, um biscoitinho, um café com leite. Almoço, arroz, às vezes um angu, feijão, às vezes tinha carne, às vezes não, uma verdura. À tarde, pãozinho de novo, café com leite. À E o noite, pãozinho não estava lá. janto, eu não janto, prefiro não jantar. Pão de novo, café com leite. E aí, acontece que em momento algum ele comeu doce. Mas ele comeu pão, ingeriu carboidrato, né, que no caso aí vai estar oferecendo uma grande quantidade de glicose, uma glicose que é absorvida muito rápida, o açúcar que vai estar no café com leite. E aí, a gente às vezes deixa de fazer uma refeição achando que vai estar favorecendo e acaba que deixando de jantar, comia mais um pãozinho, mais carboidrato, deixava de consumir o que realmente precisava, né? E talvez ele tivesse comido a comida como comeu no almoço. Uma verdura, uma carne, né? Ele teria ali o que ele mais nutrientes que ele precisaria para poder estar ajudando o organismo dele a estar mais equilibrado. Os idosos têm muito disso, né? Não vou jantar. Vou comer um pãozinho, só um lanchinho inofensivo, mas que na verdade às vezes acaba sendo mais ofensivo do que a gente pode imaginar. Eu estive com a minha avó e ela falou exatamente isso. Não janta, eu como um pãozinho. E na verdade, muitas pessoas, né? Às vezes acham que jantar, eu não posso jantar, porque jantar eu vou comer muito, não sei o quê. A gente pode até pegar gancho para uma outra entrevista. Ótimo, isso é ótimo, adoro! A gente pensar na alimentação saudável, porque é melhor eu não jantar. Só que tudo depende do que você vai comer, do horário que vai comer, da quantidade que vai comer. Uma janta, né? Um prato completo, bem colorido, bem diversificado, ele vale muito mais que um lanchinho que a gente às vezes vai achar que está fazendo vantagem. Vou ingerir menos caloria, eu preciso emagrecer, eu preciso cuidar disso, daquilo. Mas às vezes a gente acaba pecando, né? Fazendo dessa forma e fazendo errado. Exatamente. Quais, na sua opinião, os alimentos que devem ser evitados ou consumidos com moderação para reduzir o risco de desenvolver doenças, como a obesidade? Sim, então, hoje a gente vive um mundo, né, que tudo a gente vai no mais fácil, no mais rápido. A nossa vida é muito corrida. Então eu acho que perdeu-se muito a valorização até daquela alimentação, do alimento em si. E então, assim, tudo que veio muito fácil não é legal. Tudo que a gente tem que desembrulhar não é legal. Tudo que a gente vai comprar no mercado e vai demorar a estragar não é legal. Ou seja, tudo que é industrializado, né, muito processado, que a gente tem as coisas que a gente chama de minimamente processado e tem os ultraprocessados. Tudo que é ultraprocessado, tudo que vem, né, da indústria, que fica ali no mercado, faz um bolo na sua casa, deixa ele uma semana na prateleira para ver se vai durar. 3 dias, 4. Eu ainda brinco, lá em casa eu morro de rir. Minha mãe gosta muito de fazer bolo e tal, mas lá em casa, na casa dos meus pais, né, eles são engraçados. Tem semana que ela faz o bolo não dura 2 dias, tem semana que o bolo dura semana. Aí eles chegam lá, mãe, bolo, aí eu pego, parto ele. Aí a gente tá dando aquela linhazinha que mãe, azedou. Ela, eu fiz, ninguém comeu. Então, assim, o nosso bolo que a gente faz em casa, né, que a gente vai usar a matéria-prima ali, né, os alimentos
A gente não vai colocar conservante, não vai adicionar gordura, não vai adicionar sal, não vai adicionar adoçante, nada disso. Tem pouca durabilidade. Ele dura menos tempo. Então, é o que é mais saudável, né? O que a gente compra no mercado que dura muito tempo, ele não vai ser tão saudável. Tem um nutricionista que eu sigo, ele até é bem famoso e tal, ele fala descascar mais, desembrulhar menos, né? Porque, exatamente, porque quando a gente desembrulha, a gente está comprando um negócio no mercado que é ultraprocessado e que não vai ser legal. Então, eu acho que assim, a alimentação, desde que eu me formei, sempre gostei muito eu acho que é o que é mais bonito, é o que é melhor, é o que é mais fácil, é o que é mais acessível, o mais natural possível. O mínimo de adição de gordura, de sal e de açúcar. Esses dias eu estava no local que eu trabalho, aí a cozinheira falou assim, Renata, a gente está com pouco óleo. Eu falei, vamos fazer sem? Vamos fazer sem óleo? Você consegue dourar o frango sem óleo? Ela, consigo. Eu falei, você consegue fazer o arroz sem óleo? Eu consigo. Então vamos fazer sem óleo? Fica muito mais saudável, né? Tem muitas coisas que a gente não precisa adicionar açúcar, não precisa adicionar sal, não precisa adicionar o óleo. Então, assim, alimentos que vão estar me ajudando, né, a proteger minha saúde, minha vida, evitar o surgimento de doenças, o mais natural possível, uma variedade de legumes, frutas e verduras, né, o arroz com feijão, que as pessoas parecem que esqueceram o valor que tem o arroz com feijão, né, que é um prato, assim, completo que a gente precisa. E, não vou comer o arroz porque eu vou comer batata, eu não vou comer o arroz porque eu vou comer assim. Isso é até legal dependendo da situação, né? Igual, por exemplo, uma pessoa que precisa perder peso, ela vai ter que controlar o carboidrato. Então, é bom optar, sim, fazer uma boa escolha. Agora, no geral, né? Aí, por exemplo, eu quero comer a batata, mas eu quero comer arroz também. Diminui a quantidade, então, dos dois. Tá tudo e ok come os comer a dois. batata. Ou então, se você quer comer só a batata, ok. Aí pode colocar um pouquinho mais, né? Pode fazer mais ou menos assim. Então, assim, tudo que é industrializado, tudo que. Aí a gente vai, né? Sorvetes, Tudo que a gente gosta de fritura, comer, né? fast food, essas coisas, o próprio doce em si, né? Controlar esses tipos de alimento. Eu falo que assim, a gente não precisa não comer, mas a gente precisa controlar a quantidade, em que momento que eu vou comer aquilo. Uma pessoa que está em dieta. Hoje eu tô a fim de comer uma pizza. Já que eu vou comer pizza à noite, eu vou comer sorvete agora, vou almoçar de qualquer jeito. Não, se você já vai comer a pizza à noite, come legal nos outros horários. Para chegar à noite, aquilo dali não sobrecarregar, né? Lá em casa, eu com meus filhos, a gente, assim, eles comem de tudo. Até certa idade eu controlei o que podia e tal, mas assim, aí é aniversário que vai, é uma festa, é escola. E eu acho que é melhor você ensinar o que é bom e o que é ruim, do que você privar. Uma hora vai ter contato, vai querer comer, né? Então eu sempre falava com eles o que é bom e o que não é legal. Teve uma vez que eu comprei, não lembro qual foi o alimento que eu comprei, que eu fiz pra gente almoçar. Eu já falei assim com eles, eu falei, olha, isso não é saudável, tá? E a gente sentado comendo, não é não, mamãe? Não, mas a gente vai comer hoje, não tem problema, um só, de vez em quando pode, não tem problema não, sim. Então tá bom. Aí eu acho que foi aqueles empanadinhos. Nuggets, assim. Isso, é. Aí, outro dia, eles, mãe, tem aquele negócio que não é saudável? Meu Deus, Mas, tipo assim, bom, não pedem. Eles têm noção do que é legal. Às vezes, outro dia a gente saiu, um deles falou assim, eu acho que eu vou querer um suco, porque suco é saudável, né? Refrigerante não. Então, assim, eles sabem escolher. Então, eu acho que, assim, priorizar uma alimentação o mais saudável possível, o mais natural possível, né? E às vezes a gente fica assim, rebuscando muito. Tem que comer integral, tal, tem que comer farinha tal, tem que comer. Nem todo mundo. Não é a realidade, eu ia falar isso, não é a realidade de todo mundo. Nem todo mundo tem acesso a isso, nem todo mundo. Então, tem muita gente que às vezes tem. Tinha um paciente que eu chamava de doutora, eu morri de doutora, você não passa coisa difícil pra mim, não, porque senão eu não vou conseguir fazer. Eu não como isso. Eu falei, não, as pessoas acho que uma coisa que assim, hoje em dia, as pessoas estão tão em função de mídia, acreditando
tanto em Tanto. tanta Eu coisa. confesso que eu tenho uma dificuldade enorme de me expor e me divulgar como nutricionista. Uhum. Meu Instagram, assim, é eu e minha família, meus filhos. Eu ponho muito pouca coisa, porque tem hora que chega a dar até, assim, um nervoso de ver como que as pessoas colocam qualquer coisa. E como que tanta gente acredita em Acredita? qualquer coisa. Aham. Aí vem, porque tal coisa faz milagre. Já foi. Aí a gente já E tem teve. tanta gente procurando por esse milagre. Sim, Que aí já vai. teve o que já foi vilão, o que já foi mocinho, o ovo já foi vilão, agora é mocinho, o leite já foi mocinho, agora é vilão e por aí vai. Então, assim, eu acho que tudo equilibrado, tudo na sua proporção, no seu horário, de acordo Uhum. com a realidade de cada pessoa, tanto financeira, quanto de vida, quanto de estilo de vida, de saúde, ou até mesmo de patologias, né? Aquela pessoa que tem alguma doença alimentar que Uhum. precisa restringir, ok. Tem pessoas que vão ter alguma necessidade específica, né? Igual a gente vê a pessoa que tem uma intolerância à lactose, a pessoa que tem algum tipo de patologia que vai ter que ter aquele alimento específico, ok. Agora, aquela pessoa que não precisa de nenhuma restrição, uma alimentação o quanto mais natural e diversificada possível, né? Eu acho que está acontecendo muito também assim, por causa dessas fórmulas milagrosas e caras. Muita Uhum, gente deixa de procurar o profissional, sim, né? Porque não, eu não vou ter condições de de fazer, financiar o tratamento, porque é caro. exatamente. A dieta vai ser É, cara e já não aí não procura o procura. profissional Ou adequado. então procura, mas já vem cheio de. Porque eu vi isso. Isso, Porque fulano de aham. tal postou Já isso. vem com a Porque não sei. receita, né? Com a Exatamente. dieta. Eu, mas, tipo assim, então não precisava vir, né? Mas lá na frente pode ser que não dê certo, Uhum. né? Pode ser que. Eu lembro uma vez, eu acho que eu estava fazendo pós até na época, numa palestra que eu fui na faculdade onde eu me formei, aí eu fiz a pós lá também, e aí na época da pós teve uma palestra, eu não lembro exatamente qual era o tema. Eu sei que nessa palestra que eu fui estava falando sobre algumas intolerância e alergia alimentar. E aí a palestrante ainda falou. Hoje em dia, na época estava muito aquele negócio do glúten. Não pode comer glúten, não sei o que, o glúten virou vilão. É Uhum. claro que assim, hoje em dia tem muitas indústrias que abusam, né? É o que você falou do excesso, tudo em É um excesso. excesso. E aí, realmente, você consumir muitos alimentos que são fontes de glúten, como está a indústria hoje, né? Às vezes, querendo fazer um produto que vai durar mais, que vai ter um sabor melhor, que vai ter uma maciez, uma crocância que seja melhor. Então, eles acabam, né, indo buscando aquilo que eles têm para Sim. favorecer. E pode ser que, às vezes, seja um excesso de algum nutriente que não é legal para gente, para o nosso organismo. E aí ela ainda falava, a pessoa que não tem nenhum tipo de problema em ingerir o glúten, deixa de ingerir, se num dado momento ele voltar a ingerir, pode ser que ele desenvolva uma alergia ou uma intolerância. Então, assim, Isso é interessante. sim, porque se o meu organismo não tem contato com aquilo, é mais ou menos tipo a catapora. Tive catapora uma vez, meu Aham. organismo já criou um anticorpo daquilo dali. Se eu tiver contato de novo, ele já vai combater. Ok. Eu não estou tendo contato com aquele alimento, com aquele nutriente. Uhum. Então, meu organismo entende que eu não preciso digerir ele, fazer nada com ele ali. Né? Não vou precisar fazer nada com o glúten porque eu não estou tendo contato. Quando eu tiver contato, meu organismo vai ver aquilo como um corpo estranho. Pode ser que sim, pode ser que não, mas há chances de que aconteça. Porque se eu não tenho que me privar daquilo, por que eu Aham. estou me privando? Então, eu penso que assim, é tudo consumo consciente, né? De tudo, para poder ajudar a gente. Não só na questão da diabetes, não só da obesidade, mas um estilo de vida saudável, né? Que vai me afastar de vários tipos de doenças, Aham. né? Existem estratégias, isso aí já tudo dentro do que você está falando, é Uhum, praticamente uma coisa. Parece repetitivo, mas eu uhum, ainda assim acho importante. Alguma estratégia específica, uhum. algo realmente voltado para aquilo ali, que pode ajudar no controle da glicemia com diabetes tipo 2, pessoas com diabetes tipo 2. Então, é como você falou, né? Tudo que a gente já falou, né? É uma coisa que é muito importante. O, o horário para estar se alimentando, né? Aquela frequência ali. A pessoa que ela está com diabetes, né? Já peguei muitos casos, assim, tipo assim, da pessoa de um horário está 400 e pouco, no horário está 100, aquele negócio que vai lá em cima, vai lá embaixo.
tudo no nosso organismo a gente precisa de equilíbrio, né? A gente precisa de uma coisa equilibrada. Então, assim, o horário para se alimentar é algo muito importante. Você ter um padrão, não ficar muito tempo em jejum, não comer muita quantidade de uma vez só, ficar muito tempo sem comer, ou não comer muito, assim, comer uma coisa agora, daqui a uma hora eu como de novo, daqui a uma hora, isso também não é legal. Então, assim, a questão de se organizar em relação ao horário, essa frequência, é muito importante. A restrição, né, do açúcar mesmo, né, o açúcar simples, isso vai estar ajudando muito a controlar. Os pacientes que eu falo, esse paciente realmente precisa de adoçante, porque tem paciente que quer perder peso, eu vou usar adoçante para quê? É melhor não consumir o açúcar. Vai tirando o açúcar. Sim. É melhor ir tirando o açúcar do que colocar o adoçante. Então, assim, o uso do adoçante, a retirada mesmo do açúcar e o uso do adoçante, né, vai ser importante para poder estar controlando. E no mais, buscar aquela alimentação mesmo mais natural, né? Aí tem uma questão que muitas pessoas têm dúvida e às vezes falam assim, eu não posso comer nada que está embaixo da terra. O que acontece? Eu já ouvi. O que dá embaixo da terra, de fato, ele vai ter mais carboidrato do que o que dá em cima, alguns que dão em cima, né? Um alface, né? Uma couve, por exemplo. Os folhosos, eles têm bem menos carboidrato, quase que isso você pode quase desconsiderar o carboidrato de alguns. E o que dá embaixo da terra, né? Alguns são igual a gente até, considera como cereal, né? A batata, a mandioca, a gente coloca ela na mesma classificação do arroz, do macarrão. Eles vão ter uma concentração maior. Cenoura, beterraba também vão ter, mas podem ser consumidos, não tem problema. Só que, por terem realmente um pouco mais de carboidrato, a gente tem que consumir de forma mais controlada. Aí, por exemplo, a cenoura e a beterraba é um alimento que a gente consegue consumir cru. Ele cru, ele vai estar me fornecendo mais fibras e ele vai estar mais difícil de ser digerido, digamos assim, né? Do que ele cozido. Se eu cozinhar ele vai estar mais macio, mais molezinho. De fato, perde os nutrientes. Não é que perde. Tudo que a gente faz, a partir do momento que eu parti o negócio, ele já começa ali a perder. Ele entra em contato com a luz, com o meio ambiente. Não tem nada a ver, não é aquele negócio que zera, não, entendeu? Né? Não é desse nível. Então, assim, tudo que for mais difícil de mastigar, ele provavelmente vai estar com mais fibra ali, em relação aos vegetais. Por exemplo, se eu consumir a cenoura, a beterraba ralada, ela vai estar mais durinha, né? Crua, né? Mais durinha. Se eu cozinhar, vai estar mais macia. O que eu fiz ali? Eu abrandei as fibras, eu deixei elas mais fáceis de ser digeridas. O que eu quero? Eu quero as fibras ali para estar me auxiliando um pouco mais. Então, eu preciso delas mais inteiras, né? Digamos assim. Então, a cenoura, a beterraba, eu consumir cru, melhor. Se eu for comer cenoura, eu não vou comer beterraba naquele dia. Então, fazer opções assim. Um alimento que é legal, por exemplo, que tem menos carboidrato, tomate. Então, vamos pensar num prato, né, colorido. Se eu fizer uma saladinha de alface, tomate, cenoura, né, uma abobrinha, para um almoço, ok. Eu tenho ali alface, tomate, que tem menos carboidrato, abobrinha, mais ou menos, né? Um pouquinho mais que o alface, mais ou menos que a cenoura, e a cenoura que tem mais. Tá tranquilo. Aí eu vou controlar também a quantidade do arroz, que me fornece mais carboidrato, e uma carne. Ok, o prato tá super legal. Dá para comer tranquilo. Não é aquela necessidade de ter que comer arroz integral, macarrão integral. Não é caro. Precisa. Não é caro, assim, né? Não precisa. A gente precisa, como eu te falei, equilibrar e dosar, né, fazer as escolhas certas. Uma coisa também que é muito importante, a proteína, que, né, vem da carne, o ovo, principalmente, né, desses a gente encontra proteína em outros alimentos também, mas eu vou falar dessas, né, da carne, o ovo, é muito importante que a gente esteja presente, né, na nossa refeição. A proteína, ela vai ajudar a dar mais saciedade. E às vezes, eu tenho até uma colega aqui do serviço que trabalha comigo, que ela fala, nossa, Renata, deixa eu comer 3 pães e parece que não me enche, não me sustento. Eu come um pão com ovo e depois você me fala. Ela, Renata, como é que você tinha razão? Um pão com ovo me satisfez e 3 pães assim, com manteiga, porque a proteína lá ajuda na saciedade. E também vai estar auxiliando nessa questão de tempo de absorção da glicose no nosso organismo. Então, a proteína ela é importante também de estar ali presente nesse prato e nas outras refeições do dia. Então, você acha a suplementação interessante? Se você
pessoa estiver realmente precisando, né? Dependendo do caso, se a pessoa tiver Eu fugi das alguma. doenças crônicas, mas você me vai falando, eu tô aqui Mas até mesmo na diabetes, por exemplo, né? Uma suplementação com proteína, alguma coisa assim, como uma pessoa que tem alguma dificuldade de deglutição, né? Mastigação, se houver necessidade, ou uma pessoa que faz acompanhamento, eu acho que ok, tudo bem, não teria problema. Eu sou nutricionista que eu prefiro assim, tudo que eu puder fazer com o alimento, primeiro eu faço. não E o último a gente vai para a suplementação, caso necessário. A suplementação é de algum nutriente. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com alimento o quanto eu posso. Mas se a pessoa realmente precisa, né, é uma situação que a suplementação ali vai fazer diferença e realmente necessita, então né, a gente pode estar usando. Mas não é, para mim, a primeira opção. Sim. A gente tem tantos alimentos legais que a gente pode trabalhar, né? Que a gente pode estar utilizando, então eu acho que não seria assim a prioridade. Então, assim, só fazendo um resumão para poder não ficar muito perdido. Horário para se alimentar, fazer as escolhas dos alimentos, né? Claro que tendo uma orientação nutricional, né? Buscando a ajuda de um profissional para poder ter noção do que comer. Restringir o consumo de açúcar, do açúcar simples, né? No caso de necessitar fazer uso do adoçante. E algo que é muito importante é estar fazendo um acompanhamento com aquilo ali. Tá com o médico, Sim. né? Tá fazendo um controle legal, o tratamento certo. Porque tem pessoas, igual, por exemplo, às vezes eu vejo muito. Eu não tenho. Você pergunta se você tem hipertensão? Não, não tem pressão alta, não, não sei o quê. Aí você pergunta os remédios, faz uso do remédio. Aí a pessoa fala, mas eu não tô tomando mais, não. Eu já tomei esse remédio, mas a pressão agora tá boa, eu não uso mais, não. A pressão tá boa porque tá fazendo uso do medicamento. Então você tem que continuar. Se você deixar de fazer, a sua pressão vai descontrolar. A mesma coisa a glicose, qualquer outro tratamento. São doenças, né, patologias, que a gente não vai conseguir curar. A não ser que a gente pegue a pessoa no início, um pré-diabético, né? Tá começando ali, se você tratar, pode ser que a pessoa realmente consiga, né, controlar a glicose e não entrar na diabetes. Mas uma pessoa diabética que tem que fazer um medicamento, você vai fazer, né? E não tem essa de, a glicose está controlada, eu posso parar de usar. Não. Acontece casos, às vezes, da pessoa passar por alguma coisa, igual às vezes uma pessoa muito obesa, perder muito peso, e aí ter ali, né, começar, às vezes, a cair demais a glicose, pode ser que precise mudar medicamento, ou até mesmo fazer retirada ou diminuir dosagem, mas tudo sempre sendo acompanhado por um médico, por uma equipe até multidisciplinar, que é legal, né, um médico, um nutricionista, para poder estar sabendo ali, orientar e saber o que está acontecendo, o que está fazendo, o que tem que fazer. Então, seria isso aí. Bom, além da dieta, quais os outros aspectos do estilo de vida podem influenciar o desenvolvimento e a progressão de doenças crônicas não transmissíveis e como podemos abordá-los de uma forma integrada na prática clínica? Você já faz essa abordagem dentro das escolas, né? Sim, é. E, então, né, quais os outros fatores? Sedentarismo, né? A questão da prática de atividade física, estilo de vida no geral, pessoas que a parte da questão do tabagismo, o consumo de bebida alcoólica, o sono, tudo isso, né, vai estar influenciando na qualidade de vida, no surgimento de várias doenças no nosso organismo. Como eu comecei falando, né, a nossa vida hoje nos leva a uma rotina que nem sempre é coisa rápida, tem qualidade, nem sempre é tão saudável. Então, a gente vai pelo que é mais rápido, pelo que é mais fácil, trabalho o dia todo, chega em casa, eu não vou fazer atividade física, eu não dou conta de fazer isso, não dou conta de fazer aquilo. Porque a gente precisa se organizar. É o tempo para a gente. A gente precisa se cuidar. Esse ano, na educação, né, na escola onde eu trabalho, na primeira reunião que teve, alguns profissionais tiveram oportunidade, e aí eu pedi à secretária de educação para ter uma oportunidade de falar também.
né, me disponibilizar, como eu faço todo ano, aos professores e tal, né, porque a gente assim, é um trabalho em conjunto. Sim. No nutricionista na merenda escolar não é só montando cardápio, né? A gente tem que trabalhar com os alunos, né? Fazer atividades com Conscientização. eles, sim. Então, eu me disponibilizo sempre aos professores e tal, para o que eles precisarem, que eles estiverem trabalhando em sala, que tiver a ver com alimentação, nutrição, me Uhum. chama. E aí, na oportunidade, ainda falei com eles, falei, gente, cuida da saúde de vocês. Cuida da saúde mental. É algo que hoje em dia as pessoas, né, estão. Eu acho que desde a pandemia as pessoas ficaram muito, não sei, parece que as coisas não se encaixaram totalmente aí, né? Muita gente, né, tendo vários tipos de problemas de saúde. E sim, a cabeça da gente é que monitora o resto. Sim. Então, eu falei, tira um tempinho pra vocês, meia hora que seja do dia, o que é meia hora em 24 horas? Eu sei que às vezes a gente fala, parece nada. No dia a dia, quando Encaixar essa meia hora. é muito, meia hora é muito às vezes, né, a gente acha. Só que, se você juntar tudo isso no final da sua vida, o que foi aquela meia hora para você estar lá no final da sua vida ativo, saudável, cheio de saúde, cheio de energia? Tem um vídeo que eu vi esses dias que mostra assim o idoso, né, numa vida saudável e ele não tendo tido uma vida saudável. Aí mostra lá ele tipo não lembro agora assim, mas aí ele subia uma escada, no outro ele empurrando o andador, coisas assim, né? Se ele teve uma vida Uma saudável, realidade. sim. Então, o que é essa meia horinha hoje, né? Se a gente for pensar a longo Aham. prazo, lá na frente ela vai te dar um resultado muito bom. Então, assim, o estilo de vida que a gente leva, eu acho que ele prejudica muito a gente quando a gente não se prioriza, né? Então, assim, o que estaria favorecendo, né, ao surgimento dessas doenças seriam se acomodar e empurrar desse jeito. O que ajudaria muito a gente a ter uma vida mais saudável? A atividade física, a atividade física, que é algo que é muito importante. Menos televisão, menos celular. Tudo que a gente fala para os nossos pequenos, né, para as nossas crianças. Sai de televisão, sai do celular. Vamos falar para os adultos também, para todo mundo, para os jovens, para os adolescentes, para os idosos. Porque antigamente, eu lembro que, nossa, quando eu comecei, eu fazia muita palestra. Trabalhei no MASP uma época e a gente fazia muita palestra. Eu falava com eles que antigamente não tinha controle da televisão, não. Você tinha que, quando começou a ter televisão, você tinha que levantar e ir na televisão para você poder desligar, ligar, trocar de canal. Hoje em dia, o controle, você não levanta nem para ligar ou desligar a televisão. Carro, né, quando depois que começou a existir, portão elétrico, né, começou bem depois. Então, assim, você tinha que abrir uma porteira, abrir um portão, abrir o que fosse. Você descer do carro, hoje você não desce do carro nem pra isso. Você já, né, o portão abre lá sozinho. Então, antigamente, a gente, sem querer, a gente se exercitava muito mais. Sim. Né? A gente era muito mais ativo. Hoje em dia, as pessoas são muito mais sedentárias, né? Às vezes a gente passa o dia sentado no serviço, chega em casa, senta na frente da televisão, às vezes vai comer na frente da televisão, você não olha o que você come. Não presta atenção com aquilo que está entrando. Sim. O nosso organismo, a gente demora uma média de 15 a 20 minutos para o nosso estômago estar liberando uma substância que vai informar o cérebro que eu estou saciado. Quanto tempo que você leva para comer? Você demora na mesa comer? 5 minutos, se for. Quase não mastiga, a gente engole. Desse jeito. Tem uma nutricionista, professora minha na pós, ela fala que com os pacientes dela, ela pedia eles para mastigar, você até meio nojento, mas pedia para mastigar e colocar, né, o que mastigou para fora de novo, para poder ver como que estava a comida. Às vezes a gente engole aquilo inteiro, isso não é legal para o nosso organismo, não é nada legal. A gente pode desenvolver uma alergia, uma intolerância alimentar por conta de um alimento mal mastigado. Olha como é que a gente, né, acarreta coisas. Então, assim, aí a gente vai sentar, vai comer na frente da televisão, não vai se dar conta que está saciado. Daí a pouco vai procurar mais coisa para comer e por aí vai. Então, assim, é mudar esses hábitos. Eu acho que isso ajuda muito a gente a ter uma mais qualidade mesmo de vida, né? Mais saúde, né?
uma coisa que eu acho importante falar, não sei se encaixa na pergunta, mas assim, pensando, né, nas doenças, no tratamento, igual o diabetes, hipertensão, até as doenças cardiovasculares, obesidade, são três coisas que o paciente precisa estar atento Uhum. e assumir isso para a vida dele. A alimentação, a medicação e a atividade física, né? A obesidade, ela não teria um medicamento específico, mas as doenças cardiovasculares, hipertensão, Sim. diabetes, né, é um tratamento que você faz, né, você precisa do medicamento ali. Esses três têm que andar juntos. Você tem uma qualidade de vida que você nem se lembra que você tem uma doença, né? Se você se alimentar bem, fizer atividade física regular Uhum. e estiver ali em dia com o medicamento, e quando eu falo medicamento, é a rotina com o médico também. Não é só ir tomando o medicamento e esquecer de voltar no médico. A gente precisa ter um controle, tá ali avaliando se está tudo ok. Quando você junta essas três coisas e leva isso para a vida, você tem uma qualidade muito melhor. Você vive muito melhor, mesmo com diabetes, mesmo com hipertensão. Tem muitas pessoas que às vezes quando descobrem, nossa, estou hipertensa, eu estou diabética. É o fim do mundo. Não, não é. Basta se cuidar, Sim. né? Se possível, não deixar chegar lá, mas se chegar lá, né, se cuidar que você vai conseguir viver tranquilo. Não vai. Ou alguns que banalizam, né? Aham. Assim, eu vi uma entrevista uma vez do Drauzio, Uhum. Dr. Drauzio Varela. Sim. Ele falou assim que às vezes tem paciente que fala assim, você tá bem? Tô sim, eu só tô diabético, mas eu tô ótimo, né? Já Uhum. banalizando, sabe que não Sim. tá cuidando daquilo ali Aham. É, devidamente. com certeza. Mas aí é isso, né? Eu acho que a gente, se a gente pensar um pouco mais como os nossos passados pensavam, viviam, né? Mesmo que assim, tudo, muita coisa mudou, né? Mas eu acho que a gente precisa, às vezes, lembrar como é que era lá atrás. Né? Eles viviam muito mais saudáveis do que a Sim. gente. Era um inhame no café da tarde, um inhamezinho de café, uma batata doce com Uhum. café. Olha que saudável, né? Hoje em dia é o pão, 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 Oh, pão. E às vezes é o bolo que a gente compra. Não, não, nada contra o pão, pelo contrário, que eu até gosto muito. Uma coisa que eu ia falar e eu acabei passando, quando eu estava falando da questão, às vezes, da pessoa comer o pão, um biscoitinho, né? Aquela rotina do dia ali. aham. Às vezes a gente acha que o pão é vilão, o biscoitinho creme crack é ótimo. Só que o biscoito creme crack ele tem gordura nele. E 3, 4 biscoitinhos não te satisfaz. Às vezes você vai comer uns 4 casadinhos, que aí foram Aham. 8 com alguma coisa ali no meio. Ele vai ter muito mais calorias do que um pão, dependendo da quantidade de biscoito, né? Ele vai ter mais calorias do que uma unidade de pão. E sem contar que ainda tem gordura. O pão não tem. Então, às vezes, tem muita gente que deixa de comer o pão, acha que o pão é vilão, Uhum. vai comer o biscoito. É a falta de informação. Sim, sim. E aí, devido à quantidade ser muita, porque às vezes um pão, igual um pão com ovo. Outro dia, meu pai me ligou e eu fico no pé dele. Aí ele falou assim: eu vou agora, eu vou fazer um lanche, não sei o quê. Ele me ligou, não, eu que liguei pra ele, porque eu que sempre ligo já. Aham. Aí ele falou assim: tô indo comer alguma coisa ali. Eu falei: o que você vai comer? E aí ele: então eu vou comer um pão. Eu falei: pão com ovo, né? Aí ele: é só pão com ovo que eu como. Vou pedir pra não colocar nem nada na chapa, nem manteiga, gordura, nada. O mais simples possível. Eu falei: ah, tá, nada de Coca-Cola. E tipo assim, a mãe dele era diabética. Uhum. E ele tem hipoglicemia. Meu pai faz muita hipoglicemia. Então eu sempre falo com ele: cuidado, porque o hipoglicêmico tem uma chance enorme de se tornar diabético, né? De Aham. começar a ter a hiperglicemia, né? Que é a diabetes. Então, a gente, assim, eu fico no pé dele, né? Com essas coisas de alimentação. Então, assim, o pão, às vezes com ovo, como eu falei, ele vai valer muito mais do que você comer, fazer um pote de biscoito sem crack. Então, assim, Uhum. essa questão, né, de você dar informação, como você falou, a gente está escolhendo, né, os melhores alimentos. Como que a gente vai conseguir isso? Não é só com uma entrevista, igual que eu estou dando aqui hoje, né, com essas informações que eu estou passando, que é muito pouco. Então, o profissional, ele é muito importante na vida da Sim. pessoa, né? É, buscar um profissional, um nutricionista que vai estar orientando, auxiliando melhor isso, né? Hoje, Renata, tem até, eu acho, na escola da minha menina, então, até na Páscoa não se deu o chocolate. Uhum. Eles fizeram um bolo, adoçaram com maçã, Aham. foi assim.
Na minha época, não tinha essa conscientização dentro Sim, das escolas. Hoje tem muito mais, muito, muito. né? Porque aí se começar de pequeno, Eles já vão crescendo, aí já vão mais com essa carga, conscientes. com certeza. É o que eu te falo dos meus. Eu até vou te passar um videozinho que eu fiz com eles menorzinhos, que eu falo assim, o que, que é isso? Aí eles aprendendo ainda no início, estava começando a falar, é laranja, falando de todo aquele Aham. jeitinho. Aí eu falei, para que serve tudo isso? Para ter mais saúde. Ele fala assim no final do vídeo, até muito, muito bonitinho o vídeo. E, então, assim, um trabalho que eu faço com eles desde que nasceram, né, por exemplo. Minha mãe falava, Renata, eu pediatra. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas isso não tem nada a ver com as doenças. Tem, porque tudo que a gente faz de pequeno, a gente vai ver reflexo lá na vida adulta. Ela sempre falava, Renata, a pediatra falava comigo quando ela teve meu irmão. Todos os dias, no mesmo horário, ofereça comida. Não comeu, não dá outra coisa. Ele tem que entender que aquele horário é horário de almoço. Como eu tenho gêmeos, né, um comia bem, tranquilo, a gente ficava tranquilo. O outro, nossa, tinha uma dica, tipo assim, eu fazia, todo dia eu ia lá e fazia comidinha deles e tal, eu oferecia. Comendo ou não comendo, eu fazia, oferecia todos os dias. Hoje são crianças que não ficam sem almoço e janta. Porque para mim é mais importante realmente que eles almocem e jantem, que eles não troquem isso por lanche, por nenhuma outra coisa. Entendi. Se acontece um dia de eu ter que sair e a gente vai realmente ter que fazer um lanche, uma coisa, olha, isso é janta. Não vai ter janta depois, senão depois eles Aham, eles procuram a procuram janta. a janta. Exatamente. Então, hoje, eles estão com 6 anos. Eles já têm consciência do que é saudável e o que não é. Eles já têm até a autonomia de fazer as escolhas deles. Então, assim, é desde pequenininho que a gente vai fazendo realmente esse trabalho. Para chegar lá na frente, né, a gente ter uma consciência melhor disso. É o que eu vou escolher, o que vai ser melhor para a minha saúde. Né? Então, isso é muito importante, de estar fazendo esse trabalho desde pequenininho. Hoje em dia, a informação está mais fácil. O profissional está mais fácil. Você pode rodar aí a maioria da saúde pública, né, os postos de saúde, tem nutricionista. Então, assim, não é nem falar, ai, eu não tenho dinheiro para pagar. A maioria tem, né, a saúde pública hoje ela está oferecendo muitos profissionais. Então, assim, E esse acesso é importante. sim, com certeza. Com certeza. Renata, quero te agradecer por você Foi ter um prazer. aceitado o convite. Amei. Espero. Vamos fazer outras, entendeu? Uma Olha, sim, continuidade. porque até quando, né, eu recebi o convite, eu ainda falei assim, eu gosto muito de falar dessa parte de doenças alimentares, porque eu acho tão legal quantos pacientes que eu já peguei que estavam lá com a glicose descontrolada, pressão alta, a pessoa não estava bem, e aí você vai lá, trabalha com o paciente, ele começa a melhorar. Como que é prazeroso isso, como que é legal, é gostoso, assim, uma coisa assim, que muito bacana de se ver. Então, assim, falei, eu gosto muito dessa área. Só que, assim, quando a gente pensa em alimentação, nossa, como que a gente tem coisa para falar? A Não, gente sim, ficaria aqui é a semana amplo, toda é amplo. conversando. Vamos marcar Estou à outras. Tá bom? disposição. Muito obrigada Nada, obrigada mesmo. também pelo convite. Espero, né, estar ajudando muitas pessoas aí, Com né, tá certeza vai chegando, né, estar. a muitas pessoas aí, tá ajudando, né, porque a gente da área da saúde, a gente, assim, quer ver a pessoa bem. Quer ver a pessoa com saúde. Isso é bom, é importante. Com certeza. Muito obrigada. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.